Primeiro, dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Na sua apresentação, você me apresentou como médico, né, pneumologista, e também como ativista sanitário. E a cada ano que passa, eu tenho me inteirado mais, me sentido mais como ativista sanitário, porque a gente entende que boa parte do que a gente precisa fazer em saúde é informar as pessoas, né? A gente está disposto a informar as pessoas e ajudar as pessoas a compreenderem uma série de questões que passa por elas, passa por legislação, passa por comunicação, passa por a gente alimentar os jornalistas com informações para que esses cheguem à população com uma facilidade muito maior do que nós médicos, passa por uma pressão sobre as escolas, para que as escolas incorporem o tema saúde na questão da educação de crianças, de adolescentes e mesmo estudantes universitários. E o ativismo ele te abre um espaço grande, você passa a ter... Você passa a sair do seu consultório ou da sua sala de ambulatório e você passa a frequentar redes diferentes que têm me feito muito bem. E então eu sou um ativista sanitário de vários movimentos, né? E um dos movimentos que eu mais tenho trabalhado nas últimas décadas é justamente o enfrentamento da indústria do tabaco. Mas por força de profissão, eu sou médico e era lotado. Durante 36 anos eu trabalhei no hospital do Ministério da Saúde aqui no Rio de Janeiro, cuja principal especialização dele era a tuberculose. Então era um hospital referência para tratamento, para internação, para cirurgias de pacientes com tuberculose, mas ao mesmo tempo a gente lidava com um desejo bastante forte nosso de trabalhar o tabagismo. Então, ao longo do tempo, eu acabei sendo chefe do serviço de pneumologia, mas também coordenando os dois programas que a gente tinha no hospital, que era o programa de tuberculose e o programa de tabagismo. Então, eu queria, antes de iniciar minha apresentação, primeiro dizer que é um prazer imenso estar aqui dividindo essa bancada virtual com a Aline Mesquita, que é uma colega que eu respeito muito há muito tempo, uma colega super batalhadora e entende muito do assunto, é ligado ao grupo que talvez mais domine o assunto no Brasil, que é o Instituto Nacional do Câncer, onde se abriga o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, e a Aline, então, é uma pessoa muito querida minha. E o Tiago Cruz de Souza, a exemplo da Aline, estou conhecendo o Tiago hoje, eu espero que a nossa amizade vá à frente, né? Quero muito ouvir o seu trabalho, você me parece que é ligado à atenção básica e está fazendo e é mestrando, né? Eu acho que você vai desenvolver, tem muito campo para você desenvolver, Tiago, tanto numa questão quanto na outra que eu estou trazendo aqui, que é o tabagismo e a tuberculose. Eu acho que a atenção básica pode ser, se for bem suportada, apoiada, um grande divisor de água, já está sendo há alguns anos, na questão do controle não só do tabaco, mas também da gente não permitir que os nossos pacientes de tuberculose abandonem o tratamento, que é um dos principais motivos da gente ainda não ter conseguido erradicar a TB no nosso país e certamente no mundo, né? E, por último, agradecer a Silene Nunes, que é uma parceira nossa também de longa data, além de ser coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria Estadual do Acre, ela é também uma ativista, né? Então, ela está onde é possível, ela faz ações super interessantes. A última que eu soube dela é que ela estava fazendo um trabalho sobre a associação tabagismo-tuberculose no sistema prisional aí do Estado. Quer dizer, é uma das coisas assim que a gente ainda está engatinhando no Brasil
e eu espero que esse processo que a Silene está à frente, junto com outras pessoas, que isso obtenha sucesso, viu, Silene? Então, eu vou aproveitar o tempo, depois dessa apresentação sensacional da Aline, mostrando aí tudo que o Brasil tem feito e tudo que o mundo tem feito para controlar esse problema, mas eu queria enfatizar que o tabagismo, às vezes, tem pessoas que não têm a clareza da importância, do impacto do tabagismo sobre o nosso sistema público de saúde e sobre a humanidade mesmo, né? O que a gente tem visto no enfrentamento da Covid, um negacionismo extraordinário, a gente também tem acompanhado há décadas esse mesmo negacionismo em relação ao impacto do tabaco, né? Então, é bom que a gente entenda que realmente o tabaco é um problema, entendeu? Como a gente deve entender que a Covid é um problema e que não dá para a gente dizer que nós vamos tratar enfim, com remédios que não têm eficácia e não vamos tomar as atitudes corretas. Iniciando aqui, mostrando um pouco desse impacto do tema que eu propus, aliás, mais um agradecimento à Silene, porque apesar de hoje ser o Dia Mundial do Tabaco e o tema ser outro, ela me permitiu trazer essa questão da associação tuberculose-tabagismo, porque a tuberculose ainda é em nosso meio, apesar da importância dela, uma doença muito negligenciada, né? Então, a gente agradece a Silene ter podido colocar isso na pauta. Mas para a gente ver o impacto do tabaco e da tuberculose, essa apresentação está mostrando o seguinte: nós temos 1,1 bilhão de fumantes no mundo ainda, entende? Apesar da gente ter tido muitas conquistas no controle do tabaco, evidentes conquistas, mas ainda temos 1,1 bilhão de fumantes no planeta, sendo que 80% desses fumantes estão justamente nos países mais pobres, países em desenvolvimento. Desse 1,1 bilhão, a gente tem anualmente uma mortalidade absurda de 8,1 milhões de pessoas. Ou seja, um holocausto que a gente se refere à Segunda Guerra Mundial. O Holocausto foi a mortalidade de 6 milhões de pessoas durante 5 a 6 anos de guerra, a Segunda Guerra Mundial. A mortalidade provocada pelo tabaco é de 8,1 por ano, ou seja, em 5 anos seriam 40 milhões de pessoas, seriam seis holocaustos no tempo que durou a guerra. No nosso país, a mortalidade do tabaco é de 161 mil pessoas ano. Só recentemente a gente teve esse impacto da Covid que conseguiu suplantar, em termos de saúde pública, esse impacto colossal que o tabaco provoca no Brasil, né? É um grande avião caindo, lotado, cheio de tripulantes e passageiros, e a cada dia no Brasil. São 365 acidentes iguais àquele, maiores do que aquele de Fernando de Noronha, onde morreram 200 e poucas pessoas. Na verdade, é como se a cada dia, há décadas, caísse um avião lotado. A tuberculose, por outro lado, ela é muito prevalente ainda no mundo. Nós temos 10,4 milhões de casos no mundo e 74 mil casos no Brasil, também a cada ano. Uma mortalidade de 1,4 milhão de pessoas, quer dizer, a tuberculose mata 1 milhão e 400 mil pessoas por ano, apesar de ser uma doença conhecida e com um diagnóstico estabelecido desde o século XIX. Então, a tuberculose mata quase 4.500 pessoas por dia, esse último dado de 2018. Mas se a gente somar a mortalidade do tabaco, que o tabaco provoca, a mortalidade que a tuberculose provoca, nós temos mais de 16% da mortalidade global produzida por essa associação, ser fumante e desenvolver tuberculose. Um dos casos emblemáticos na nossa cultura
morto aos 26 anos de idade, grande fumante, mas falecido com um diagnóstico principal de tuberculose, é o nosso querido Noel Rosa, um dos maiores compositores de música popular e de samba que o Brasil já conheceu. E o Noel Rosa encerrou sua carreira com uma produção musical extraordinária para um indivíduo tão jovem, mas a tuberculose tirou da gente aos 26 anos de idade. Mas esse texto está dizendo o seguinte: já está estabelecido que 20% dos casos de tuberculose no mundo são associados ao tabagismo. Então, se nós temos aí 10,4 milhões de casos anos, a gente estima que mais de 2 milhões desses casos sejam porque a comunidade era fumante. Um pouquinho da história do tabaco, a gente tem aí um nome famoso, famosíssimo, de um cara super importante na França, o francês chamado Jean Nicot, e ele é que introduziu na Europa, a partir da viagem de volta do Cristóvão Colombo, ele introduziu o tabaco que ele tinha entrado em contato, tinha conhecido a partir de relatos dos viajantes sobre os poderes curativos daquela folha de tabaco, aspirar aquela fumaça em ambientes, em rituais. E a rainha do Jean Nicot era embaixador francês em Lisboa, a rainha do embaixador tinha uma enxaqueca e dizia-se que a nicotina teria, a fumaça do tabaco teria o poder de aliviar a enxaqueca, o que foi uma total falácia. Então, o nome nicotina vem do Jean Nicot, ainda do século XVI, e a fórmula da nicotina foi descoberta em 1843. Um pouquinho da história da tuberculose também é que, apesar de a gente ter 10,4 milhões de casos por ano, a tuberculose ganhou 2 prêmios Nobel. O primeiro foi com o indivíduo que descobriu que o que provocava a tuberculose era uma bactéria, e o nome dele é Robert Koch. Ele era alemão, e ele mereceu o prêmio Nobel em 1905. Mas a revelação dele de ter descoberto quem provocava a tuberculose foi em 1882, ou seja, a gente já conhece a bactéria da tuberculose desde 1982 e ainda temos uma mortalidade de quase 1,5 milhão de pessoas por ano. O segundo prêmio Nobel da tuberculose foi de um indivíduo ucraniano que depois se naturalizou americano, já foi 70 anos, quase 70 anos depois da descoberta da bactéria. Foi o Selman Waksman que descobriu o primeiro remédio eficaz contra a tuberculose, que era um antibiótico chamado streptomicina. O Koch descobriu a tuberculose, mas não adiantou muito porque não se sabia como tratar, não se tinha instrumentos para tratar a doença. E justamente a primeira forma que você teve de enfrentar a doença propriamente dita foi a streptomicina, e a partir daí, nas décadas seguintes, nos anos seguintes, principalmente no início da década de 80, a gente conseguiu medicamentos eficazes. Por isso que a gente se incomoda tanto dessa doença ainda existir e ainda ter a capacidade de matar pessoas, apesar de nós termos o diagnóstico e o tratamento. Essa associação tabaco-tuberculose, ela existe por si só, ela existe naturalmente. As pessoas que são fumantes, que são dependentes de cigarro, têm um consumo alto de cigarro, produzem uma série de deficiências nas suas próprias defesas, e a bactéria da tuberculose aproveita essas deficiências. Mas, além das duas doenças, uma contribuir com a outra,
A gente que é ser humano irracional, a gente precisa transformar também a nossa capacidade em sinergia. Então, durante muitos anos, eu fiz um esforço bastante grande, aí sim como ativista, mas por trabalhar nos dois programas, nos dois movimentos, e tentar fazer com que os programas se falassem minimamente. O programa de tuberculose e o programa de tabagismo. Infelizmente, isso passou, isso está acontecendo, já tem um produto agora muito interessante, que é um livro lançado por essa parceria do Programa de Controle do Tabaco e da Tuberculose, com a participação, obviamente, do Instituto Nacional do Câncer, da OPAS e do Departamento de Atenção Básica. Essa publicação é de 2019 e o título é Como abordar o controle do tabagismo articulado ao programa de tuberculose do Sistema Único de Saúde. Eu, como trabalhei nos dois programas, como coordenei dois programas durante anos no Hospital do Ministério, mas convivi com outros serviços, eu posso garantir que essa integração não havia. Havia ambulatórios para tratar tabaco, separados completamente do ambulatório de tratar tuberculose, não havia nenhum entrosamento entre os grupos, e é o que eu espero que, inclusive, essa publicação ajude a mudar essa realidade, né? Eu acho muito importante que os pacientes que estão lá 6 meses, 1 ano, no ambulatório de tuberculose, tenham acesso à informação e possam se tratar também do tabagismo. Em 2011, também por uma insistência minha, o Programa Nacional de Tuberculose, no seu manual de recomendações, que é feito regularmente, inseriu pela primeira vez um capítulo sobre tuberculose e tabagismo no manual de recomendações do Ministério. Existem diversos fatores que estão relacionados à tuberculose, como o envelhecimento da população, o empobrecimento da população, o aumento de migrações, o surgimento do HIV, o alcoolismo, as doenças da modernidade, as doenças crônicas como diabetes, câncer, obesidade, tudo isso influencia de várias formas o surgimento da tuberculose. Mas eu chamo a atenção para o tabagismo, que já está aqui elencado como um dos fatores relacionados à TB. A Organização Mundial de Saúde tem falado reiteradamente sobre essa associação em diversas publicações e há anos. Uma relação que existe também entre o tabagismo, entre o usuário de tabaco e o paciente de tuberculose, é que a grande maioria dos casos se encontram em pessoas com baixo nível de educação, baixo nível social, tanto num agravo quanto no outro. E em 2004, a Organização Mundial de Saúde, num dia 31 de maio, como o de hoje, mas em 2004, colocou como tema a relação entre tabaco e pobreza, chamando isso de um círculo vicioso. Quanto mais fuma, mais pobre é. Tanto isso serve para pessoas, para famílias ou para países. E nós temos um índice, pela minha ONG, nós criamos um índice chamado Índice Marlboro, que é o cigarro mais vendido no mundo, que compara o preço dos cigarros Marlboro no mundo inteiro. E, para quem estiver nos vendo pela internet, estiver vendo a imagem, o cigarro brasileiro é muito mais barato que a maior parte dos lugares que vendem, espalhados no mundo. Nós temos também um custo de fumar que a gente chama, que a gente vai, todo mês de maio, esse ano não fomos pela pandemia, por uma questão de biossegurança, mas todo ano a gente faz uma lista no supermercado comparando o valor de um maço de Marlboro consumido por dia no mês de maio. Então, a gente pega o valor do maço de Marlboro, por exemplo, R$ 8,00, multiplica por 31. No caso aqui dessa apresentação, o custo do maço era R$ 7,25 e multiplicados por 31
deu R$ 224, ou seja, o indivíduo que fumasse um maço de cigarro por dia, lembre-se da questão de tabaco e pobreza. Um maço de cigarro por dia equivale a R$ 224. Aí eu chego no supermercado com um carrinho, uma calculadora, uma planilha e vou colocando uma hipótese. Quantos produtos a gente colocaria na lista, ou no carrinho, com o valor de 224. Normalmente dá 50 itens. Nesse caso, se não me engano, são 52. Mas isso inclui arroz, feijão, farinha, manteiga, óleo, fubá, material de limpeza, higiene, uma série de produtos que você pode comprar com um maço de cigarro por dia fumados. Ou seja, num país que tem um salário mínimo em torno de R$ 1.000, um maço de cigarro Marlboro por dia é um quarto do salário mínimo. Então, do ponto de vista da riqueza, a riqueza vai para a indústria e alguma coisa vai para o fumicultor. Mas a gente sabe que o fumicultor ele teria muito mais chance de ganhar dinheiro se ele plantasse outra coisa, e é uma das coisas que a Aline mencionou dentro da Convenção Quadro para o controle do tabaco, é apoiar o fumicultor para que ele mude de cultura e para que ele ganhe mais e não se exponha aos malefícios que o cigarro produz para o próprio fumicultor. Mas, em termos de história, é bom a gente saber que a bandeira do Império Brasileiro era um ramo de tabaco e um ramo de café. E o brasão brasileiro, ainda hoje, é também um ramo de café e um ramo de tabaco. Deixa eu pular essa aqui. Em relação à mortalidade global, a gente tem os dados de 2019, 10 primeiros casos de mortes, principais motivos de morte no mundo hoje, o cigarro está envolvido em mais ou menos 7. Ou seja, em 7 casos, entre os principais, o tabaco está lá envolvido. Eu já comentei com vocês, essa mortalidade ainda absurda para uma doença que a gente tem tratamento desde 1950, nós temos ainda 1,4 milhão de mortes por ano, sendo que 208 mil desses uma associação TB-HIV. No Brasil, a gente tem 74 mil casos novos de tuberculose, isso aí o Tiago deve estar cansado de saber, né, Tiago? E é um país que está ainda entre os principais países do mundo com casos de tuberculose. É a primeira causa de morte dos pacientes com HIV. Indígenas têm 4 vezes mais chances, de risco de adoecimento. Pessoas vivendo com HIV/AIDS têm 30 vezes mais chances. O tabagismo ele começa na infância, em 90% dos casos, essa infância e adolescência, e no meu ativismo hoje eu tenho forçado muito os programas, os ativistas, os médicos, os gestores, tentarem englobar essas 4 causas de agravos importantes no nosso meio num trabalho conjunto. E quando eu digo gestor, eu também estou falando da possibilidade da gente mobilizar a sociedade sobretudo de comunitária de base, como a tuberculose tem feito bastante bem. Quando o indivíduo é fumante, ele aumenta a chance do indivíduo se infectar com a bactéria, porque ele diminui as defesas. Então, eu poderia me expor a uma bactéria que esteja num determinado ambiente, mas se eu não for fumante, talvez as minhas próprias defesas não deixem que essa bactéria fique em mim. 1/3 da população do planeta, 1/3, mais de 2 bilhões, quase, daqui a pouco vai chegar a 3 bilhões de pessoas, tem a bactéria dentro de si. Por isso que a gente não fala muito em erradicar a doença. A gente tem que evitar que a pessoa se infecte e depois que se infecta, evitar que a pessoa adoeça. Pois bem,
O fato do sujeito ser fumante facilita a passagem de infecção para a doença. Se tiver tido uma tuberculose, voltar a ter outra, a morrer. É mais fácil um paciente de tabagista morrer de tuberculose do que um não tabagista, e aumentam as sequelas graves por TB. Eu fiz uma apresentação que no início a Silene não tinha clareza de que eu dividiria a bancada, então eu fiz uma apresentação um pouco mais extensa, mas algumas coisas a Aline já me ajudou, já antecipou, mas isso aqui está no Manual de Controle também da Tuberculose de 2011, aquilo que a Aline mencionou, né? A gente tem que perguntar, tem que registrar que o paciente é fumante. Deixa eu pular aqui. Também por insistência minha, eu insisti muito com o então coordenador do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, que na época era o Draulio Barreira, para a gente mudar a ficha de notificação da tuberculose, que nos agravos da ficha de notificação não havia a pergunta se o indivíduo era ou não fumante. Então, depois de muita insistência, a gente conseguiu a nova ficha de notificação, já consta a pergunta, mas, infelizmente, ainda não ficou assim da forma que seria mais adequada, porque só existe a pergunta, se você é fumante ou não fumante. Então, por exemplo, se você tiver fumado, parar de fumar 6 meses, você vai responder que não é fumante. E, por outro lado, se você fuma 10 anos, 1 cigarro por dia, você vai responder que é fumante, mas só que a carga tabágica não está demonstrada. Então, é uma informação que ainda é capenga, e se a gente pudesse alterar isso na ficha, mas não é uma coisa simples. Então, enfim, enfrentar o tabagismo é enfrentar, por exemplo, um fator de risco para 19 tipos de cânceres diferentes, como também a Aline mostrou para a gente, né? Existe tratamento, a Aline também já comentou, tanto para tuberculose quanto para o tabagismo. O SUS não oferece ainda a vareniclina, mas oferece, além da terapia cognitivo-comportamental, tem também tratamento medicamentoso à disposição, a terapia de reposição de nicotina, com adesivo goma e com um antidepressivo chamado bupropiona, que, na verdade, ele é um antidepressivo, ele era um antidepressivo ao ser utilizado, mas não funciona como antidepressivo para tratar o fumante. Ele atua no sistema neurosensorial, de neurotransmissores, e tem sido um auxílio importante para a gente tratar. Para finalizar, eu gostaria assim, de lembrar aí, como ativista, que a gente conquistou datas importantes, né? Hoje é o dia 31 de maio, dia 29 de agosto é o Dia Nacional contra o Fumo. Aliás, uma coisa interessante, que o Brasil criou o Dia Nacional contra o Fumo antes da Organização Mundial da Saúde. O nosso Dia Nacional é de 1986, foi sancionado ainda pelo presidente Sarney, e o Dia Mundial Sem Tabaco é de 1987, numa Assembleia das Nações Unidas, e passou a entrar em vigor em 89. Nós criamos aqui no Rio de Janeiro 2 datas para a gente poder mobilizar, que é o Dia Municipal de Conscientização da DPOC, que é o dia 19 de setembro, e é um dia que nós escolhemos por um fato, uma lembrança que a Aline fez, que é o dia que nasceu o professor José Rosenberg, que foi uma das figuras mais importantes, já nos deixou, mais importantes no controle do tabaco aqui no Brasil. Criamos também o Dia Municipal de Conscientização de Crianças e Adolescentes sobre os riscos do tabagismo, que é o dia 11 de outubro, um dia que nós escolhemos por ser véspera do Dia da Criança. Então, como o Dia da Criança é feriado, a gente fez na véspera, para que as escolas possam usar a data que já estão usando para trabalhar essa questão da prevenção. Estamos ainda com 2 projetos de lei no Congresso, que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pulmão, que é o câncer que mais mata as pessoas no mundo,
mas não tem um dia para a gente, eu não digo celebrar, porque a gente não vai celebrar uma desgraça dessa, mas para a gente marcar a importância de se combater o tabaco para reduzir o câncer de pulmão, que em 94%, segundo os últimos estudos do INCA, 94% dos cânceres de pulmão são devidos ao cigarro. E também estamos tentando criar o Dia Nacional de Limpeza do Microlixo das praias, porque as praias, o principal microlixo das praias é a guimba de cigarro. Em relação à tuberculose, a gente tem o Dia Mundial, dia 24 de março, e o Dia Estadual de Luta contra a Tuberculose aqui no Rio, que é o 6 de agosto. É bom a gente lembrar que o dia 24 de março, essa data importante para os tisiologistas, para quem trabalha com a tuberculose, que foi o dia que o alemão Robert Koch, aquele que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, o primeiro em tuberculose, anunciou ao mundo, 24 de março de 1882, ele anunciou ao mundo que tinha descoberto a causa da doença. Então, em termos de ativismo, a gente tem que aproveitar que existem organizações, existem pessoas que se mobilizam pelo ativismo sanitário, existem movimentos, a Parceria Brasileira contra a Tuberculose é um, e a Aliança contra o Tabagismo é um outro movimento, talvez os dois movimentos mais importantes e que agregam mais organizações e mais pessoas e agregam também gestores para enfrentar esses dois agravos. A minha sensação, ainda posso chamar de frustração, mas eu tenho otimismo, é que esses grupos importantíssimos para a educação, para a saúde pública brasileira, não têm ainda, ao meu ver, o contato que eles deveriam ter. Cada movimento desse poderia ensinar muito ao outro movimento. No Brasil, a gente conseguiu esse efeito com o movimento do fundo gerado pelo Fundo Global Tuberculose Brasil, do qual eu fui um dos coordenadores, e que tentava fazer com que as pessoas que estavam nos movimentos ligados à tuberculose trabalhassem juntos com quem estava no movimento da AIDS, do HIV/AIDS. Então, um dinheiro que veio de fora, um dinheiro que veio dos 7 países mais ricos do mundo, a Fiotec, da Fundação Oswaldo Cruz, e a FAP, a Fundação Ataúfo de Paiva, da qual eu sou contratado, foram os receptores desses recursos durante 5 anos, no início da década de 2007 a 2012, a gente capacitou uma série de agentes de saúde, de pessoas da sociedade civil, com 27 projetos aprovados. Infelizmente, o Acre, naquele momento, não apresentou nenhum projeto da sociedade civil, mas todas essas organizações que vocês estão vendo aqui trabalharam a questão da tuberculose junto com o HIV/AIDS. E é isso que eu sonho que a gente consiga fazer com a tuberculose, o tabagismo, a AIDS e o diabetes. Eu acho que estou encerrando porque isso. Meus contatos estão aí. Eu espero não ter estendido muito do prazo, mas não consegui me controlar e passar para vocês essa minha percepção. Rodrigo, muito obrigado. Muito bom, Alexandre. Excelente palestra, não se preocupe em relação ao tempo, a gente está aqui dedicado hoje para essa questão mesmo e, ao mesmo tempo que parabenizo, né, a sua atuação, né, de tantos anos como ativista, né? Eu acho que ser médico e ser ativista é uma coisa importante, né? E que eu acho que é um exemplo para nós. Eu também sou médico e é um exemplo para nós que a gente precisa ter essa atuação também em termos de alguns temas importantes e centrais para a nossa sociedade. E o tema do tabagismo, com certeza, o tema do tabagismo e o tema da tuberculose, os dois conjuntamente, com certeza são temas centrais. Eu fiquei curioso para saber qual é o hospital
Você trabalhou durante muito tempo no Ministério da Saúde. Qual foi o hospital, Alexandre? O hospital de Curicica. O hospital de Curicica, cujo nome é Rafael de Paula Souza. Esse Rafael de Paula Souza era um pneumologista. E esse hospital foi criado em 1952, porque não havia medicação para tuberculose antes da década de 40 para trás. Então não tinham hospitais. As pessoas iam para sanatórios nas serras, Campo de Jordão, aqui em São Paulo, se notificou, Correias, no Rio de Janeiro. Então as pessoas iam para lá para respirar um ar com menos oxigênio, porque as serras você tem menos oxigênio, e a bactéria da tuberculose gosta de oxigênio. Então, ela se reproduz com mais dificuldade nas serras, nos lugares altos. Mas, quando surgiram as medicações, você poderia trazer as pessoas para se tratar na Baixada, e Curicica fica em Jacarepaguá, na Baixada Fluminense, que a gente chama, a Baixada de Jacarepaguá. E foram criados 2 hospitais, o do Ministério da Saúde, o Hospital de Curicica, que era na época o Sanatório de Curicica, e o Hospital Santa Maria. Os dois numa baixada mais distante. Eu entrei para o hospital em 80 e conheci pessoas que estavam lá desde 50. E essas pessoas se aposentaram mais ou menos quando a gente entrou. E eles contavam que era tão difícil chegar no hospital que havia um ônibus que percorria a cidade para levar os profissionais de saúde até Curicica, que só chegava lá, não chegava pela zona sul do Rio de Janeiro, só pela zona norte, por Cascadura, ia de bonde. Então, eram os relatos fantásticos, mas era porque, a partir dali, você podia trazer as pessoas para a Baixada, mas havia ainda a ideia de que essas pessoas tinham que ser segregadas. Então, botavam as pessoas bem distantes do centro da cidade e, curiosamente, no hospital do lado do nosso, chamava Colônia Juliano Moreira, e também mais ou menos da mesma época, quer dizer, você segregava os pacientes de tuberculose e os pacientes de saúde mental. Esses todos eles tinham que ficar longe da sociedade. Perfeitamente. Perfeitamente. Colônia Juliano Moreira é também bastante conhecida como um hospital né, de isolamento desse modelo asiático. De Jacarepaguá. Perfeitamente. Eu estava curioso que eu conheci o hospital ITP, o Instituto de Tisiologia e Pneumologia. No Caju. São antigas também, né? No Caju. No Caju, aqui no Rio de Janeiro. Ele era ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Perfeitamente, foi por lá que eu conheci, na época que eu estava lá, década de 90 do século passado. Mas legal, Alexandre, muito bom, parabéns. Eu queria perguntar para vocês, assim, que dificuldade que vocês atualmente, né, no mundo contemporâneo, quais são as principais dificuldades que são colocadas para vocês no cotidiano, né, no combate ao tabagismo, né? Porque a gente sabe que as dificuldades elas vão mudando com o tempo, e já houve muito avanço na luta contra o tabagismo no Brasil, né? A gente sabe que a gente não está partindo do zero, né? A gente já teve muito avanço, a Aline mostrou isso na apresentação dela, né? E a gente vem verificando resultados na prática, né? Como a gente está nesse dia, né, hoje, né, no Dia Mundial Sem Tabaco, eu queria que vocês falassem um pouco dessas dificuldades que se apresentam e de que perspectivas eles têm para lidar com essas dificuldades, né, para suplantar essas dificuldades em cada nível, seja na atenção básica, seja na atenção hospitalar, ou na possibilidade, quando a gente encara assim, as políticas macro, né, em relação ao tabagismo. Bom, Alexandre? Rodrigo, a sua pergunta é sensacional. O problema é que a gente tem pouco tempo.
Eu acho o seguinte, ao meu ver, ainda o principal problema é a interferência da indústria do cigarro. A gente lida, no Brasil e no mundo, com uma indústria absolutamente inescrupulosa, mas, ao mesmo tempo, uma indústria que tem muito poder, poder financeiro, poder político. Então, ela tem várias organizações de fachada que dão respeitabilidade e fazem com que a gente pense que as bandeiras que essas organizações defendem são bandeiras justas. E tem braços em vários lugares, você tem braços na imprensa, a indústria do tabaco tem braços no parlamento, existem vários senadores, vários deputados que estão a soldo, se não a soldo, porque hoje já não pode mais ter financiamento de campanha privada, o financiamento tem que ser público, mas a gente que é ativista, a gente conhece eles todos, entendeu? Eu tenho visto a CPI da Covid, e eu vejo lá um senador que eu conheço, senador que está lá defendendo tratamento precoce, ao mesmo tempo ele defende agrotóxico, e ao mesmo tempo ele defende a indústria do tabaco, supostamente defendendo os trabalhadores, os agricultores, porque, por exemplo, esse senador vem do meio da agricultura, mas esse pessoal não é fácil. Mesmo no judiciário, o judiciário brasileiro não tem sido de grande apoio às nossas lutas. Por exemplo, o judiciário americano recentemente condenou a indústria do tabaco a um processo, para mim, totalmente inusitado. Eu nunca tinha visto alguma coisa no gênero. Eles foram obrigados a, durante um ano, publicar matérias dizendo que durante décadas eles mentiram para o povo americano. Mentiram dizendo que cigarro não viciaria, mentiram dizendo que nunca haviam feito propaganda direcionada à juventude para pegar jovem, né? Porque a indústria do tabaco tem uma perda fantástica anual de consumidores. Ela perde 8 milhões que morrem, mas a OMS tem uma estimativa de que para cada morte você tem 20 doentes graves. Então, se você multiplicar 20 por 8 milhões, dá 160 milhões de doentes graves. Então, a indústria tem que repor uma média de consumidores, e esses consumidores ela vai buscar nos jovens, ela tem que repor 100 a 150 milhões de pessoas novas por ano. E, para isso, ela precisa dos jovens. Nos Estados Unidos, por exemplo, 90% começa a fumar antes de completar 19 anos e 95% antes de completar 21 anos. Ou seja, depois de 21 anos, praticamente ninguém começa mais a fumar. E a dependência do cigarro, a dependência por nicotina, é uma dependência muito poderosa. Nenhuma droga psicoativa que se conheça, nenhuma, nem o crack, tem o poder de gerar a dependência química que a nicotina tem. Então, se a indústria consegue expor um jovem à experimentação com 12, 13, 14, 15, até 18 anos, ele tem um consumidor que muitas vezes vai ser para o resto da vida. Nenhuma outra droga é tão consumida quanto a nicotina, exceto a cafeína. Só consome mais cafeína do que nicotina. Nenhuma outra. Nem cocaína, nem cannabis, nem heroína, nem benzodiazepínicos, calmantes os mais variados. Nenhum deles é consumido numa escala tão grande, você ter 1 bilhão e 100 milhões de consumidores. Então, eu acho que se a gente conseguisse os apoios necessários para enfrentar a indústria do tabaco, a gente certamente já não duraria mais esse consumo e essa iniciação. E o outro fator, já que você pediu alguns fatores, é que a gente não está conseguindo controlar o contrabando. Então, um dos principais fatores de não iniciação
no tabagismo é o preço alto. Quanto mais alto o preço, menos pessoas começam a fumar e, sobretudo, menos jovens, que os jovens têm menos dinheiro que os adultos, e, sobretudo, os adolescentes e crianças. Então, quando você tem um cigarro, que o cigarro brasileiro, como eu disse na minha apresentação, é um dos cigarros mais baratos do mundo. O Marlboro aqui é R$8. O Marlboro na Austrália é R$80, nos Estados Unidos é 60, em Nova York é 60, 70 reais um maço de cigarro, porque é 10, 12 dólares um maço. E isso é uma conquista dos programas de lá. E nós aqui temos dificuldade não só de aumentar o preço, é difícil a gente aumentar o preço aqui, porque a indústria não quer que aumente o preço. Né? Qualquer indústria normalmente busca o aumento do preço. A indústria do tabaco não quer que aumente o preço. E, por outro lado, a gente tem um cigarro que vem contrabandeado e é vendido a R$2, R$3. Uma outra agravante é a questão do cigarro a varejo, que é uma luta minha grande, e eu acho que nós estamos começando a ganhar aqui no Rio de Janeiro, porque o cigarro a varejo ele é vendido a R$1, e o comerciante, quando ele vende um maço de cigarro a R$8, ele ganha menos de R$1 por maço que ele venda. Já o cigarro a varejo, ele vendendo a R$1, o maço vale 8, mas ele vende por 20, que são 20 unidades. E isso nós estamos conseguindo aqui no meu bairro, onde eu faço uma pressãozinha. A Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro acabou de multar em locais que eu frequento, que eu conheço, bancas de jornais, bares que eu frequento, e a multa foi de R$2.900 e foram mais ou menos uns 8 comerciantes multados, mais ou menos no mesmo dia. Então, eu acho que a gente está começando a ganhar essa guerra aqui. Rapaz, eu fico imaginando os comerciantes do bairro quando você passa. Não foi falta de aviso. Eu fui ao sindicato, tem um sindicato que toma conta de restaurantes, que é o sindicato de bares, hotéis, Sindi-Rio. E existe um sindicato que cuida das bancas de jornal. E 100% das bancas de jornal no Rio vendem cigarro a varejo. Eu fui ao sindicato de banca de jornal várias vezes, na Rua Camerino, aqui no Rio de Janeiro, ele nunca me recebeu, nunca. E eu vi numa assembleia, numa audiência pública da Anvisa, eu fiquei conhecendo numa audiência pública da Anvisa, que falava discutia o cigarro eletrônico, foi a primeira vez que eu vi o presidente do sindicato, quando eu tinha lá para dizer, se você como presidente do sindicato, a mesma coisa que eu disse no sindicato de restaurantes, você tem a obrigação de proteger os seus associados, porque existe uma lei federal que proíbe a venda de cigarros a varejo desde 1997, não há novidade nenhuma. São 24 anos que não pode vender cigarro a varejo. Pois bem, os dois sindicatos foram inoperantes em proteger os associados. Então, eu digo para meus amigos, eu sou um dos eu sou um dos responsáveis por isso, mas os responsáveis maiores são os seus sindicatos que não fizeram nada para proteger vocês. Muito bom, muito bom. E tem uma coisa que você falou que é muito pertinente e que tem acaba tendo uma perspectiva assim, colonialista também, que é a história da indústria de tabaco, né? Que a maioria dessas grandes, né, corporações são localizadas, né, pertencem a países em que o próprio país tem uma legislação com uma taxação alta e o preço alto. Só que eles fazem pressão para os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, né, baixarem o preço, quer dizer, não aumentarem o preço, porque aí é o local onde eles vão vender. Né? E isso é de uma crueldade, né, fora do comum. Né? Rodrigo, as indústrias americanas, elas agem também contra o povo americano. Quando eles fazem esforços inúmeros e fortes para que lá o preço também não suba. Ou seja, as matrizes das empresas brasileiras não são parceiros dos governos americanos, não. Os governos americanos enfrentam. Essa é a grande diferença. Eles enfrentam de peito aberto
Por exemplo, o Michael Bloomberg, que foi prefeito de Nova York, é uma das maiores fortunas dos Estados Unidos. Quando ele foi prefeito de Nova York, ele baixou as leis que proibiam o fumo na cidade de Nova York. Foi a maior conquista do planeta. Um presidente, à época, ele era republicano, se não me engano. Depois ele ficou sem partido, mas já foi democrata. E o Bloomberg tem uma fundação chamada Fundação Bloomberg, que se associou a convite do Bloomberg ao Bill Gates e a Melinda Gates, a Fundação Bill e Melinda Gates, as duas fundações financiam ações da sociedade civil no mundo inteiro. A primeira convocação que o Michael Bloomberg fez ao Bill Gates foi eles deram 350 milhões de dólares e o Bill Gates 150. Já de cara, a primeira reunião dos dois surgiu 500 milhões de dólares para ajudar o terceiro mundo a enfrentar a indústria do tabaco, que é a matriz na terra deles. Então, boa parte do que se faz no Brasil hoje, em termos de sociedade civil e de ações da sociedade civil, tem o apoio também deles. Ou seja, quando a gente fala da indústria, a indústria não é o governo americano, a indústria não são os gestores americanos, nem são a população americana. A indústria é indústria, em qualquer lugar do mundo. Com benefícios e malefícios. Excelente. Sim, o papel governamental é fundamental para atuar nessa... Rodrigo, se você me permite, só para eu finalizar, quando eu fiz referência ao Fundo Global Tuberculose Brasil, aquilo foi uma doação a fundo perdido dos 7 países mais ricos do mundo e a Rússia. E essa doação foi feita para que o Brasil melhorasse o controle da tuberculose, melhorasse o controle da associação da tuberculose com a AIDS, que é o que mais mata o paciente de AIDS, é a tuberculose. Mas teve um detalhe interessante. Ficou mudo aí, Alexandre. Eu estava falando do Fundo Global, você chegou a ouvir? Sim, começou. Então, esse dinheiro foi doado para o Brasil pelo G7. Os 7 países mais ricos do mundo e a Rússia doaram uma grande quantidade de dinheiro para a gente melhorar, aperfeiçoar o diagnóstico laboratorial, o controle e treinar pessoas. Mas teve um detalhe interessante, parte do dinheiro era para financiar as ações da sociedade civil. Então, ONGs foram financiadas para exercer um papel de comunicação, de controle. Tinham ONGs que produziam material de comunicação, outros que levavam pacientes da comunidade para os atendimentos, outros que faziam vigilância de tratamento, tudo financiado. E a evidência foi que deu certo, que a gente tinha que fazer um relatório ao final. Ficou evidente que a participação da sociedade civil de base, a participação comunitária, lá no meio da comunidade, no meio da favela aqui do Rio de Janeiro, tem gente interessada em ajudar as pessoas a melhorar a questão da tuberculose. Pois bem, depois que o Fundo Global saiu, apesar das evidências mostrarem que foi efetiva a contribuição da sociedade civil, nenhum real praticamente foi aportado para as organizações hoje, que estão à míngua, e a gente tem uma liderança nossa política que diz que não serve para nada a organização não governamental. Então, de todas as coisas que eu posso ter aprendido com o Fundo Global Tuberculose Brasil, eu posso garantir a você, Rodrigo e Tiago, você trazer a comunidade para participar do enfrentamento é super benéfico. Não há dúvida nenhuma, constatado, não é achismo, não. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Gente, vamos caminhando então para finalizar a nossa live. Eu vou abrir para vocês fazerem as considerações finais, né, sobre o dia de hoje, sobre a live de hoje, sobre os recados que vocês gostariam de mandar. Né, já aqui parabenizando a Silene, toda a equipe, né, lá da CESACRE, né, o pessoal do
do controle do tabagismo, né? A Silene é uma guerreira que já está há muito tempo, né, na área do tabagismo e lutando, e a gente acompanha a luta dela. E também, desde já se colocando, enfim, à disposição de todos, né, para ser um canal de ativismo também em relação à questão da luta anti-tabagismo e tal, e, enfim, se colocando enquanto núcleo Telesaúde, enquanto esse espaço nosso das web palestras, né, à disposição também para vocês e para a Silene, para todo o pessoal lá da CESACRE, né, querendo, nós estamos aqui a postos. Então, abro aí para Alexandre fazer suas considerações finais, a gente ir terminando a nossa live de hoje. Alexandre, foi muito bom estar com você. Olha, foi bom demais. Eu não sei se você sabe, mas você dá oportunidade para um ativista falar, é um negócio assim, às vezes a gente fica frustrado que não recebe convite para falar, mas quando recebe, a gente não pode perder a oportunidade. Agradecer muito você, Rodrigo, a sua moderação aí. Você realmente você é médico, mas é do ramo também da comunicação, hein? E agradecer também a Silene, a toda a Secretaria do Estado, e vamos ver se a gente faz isso mais vezes, né? Independente da data do dia 31 Mundial Sem Tabaco. Hoje em dia, eu acredito muito, Rodrigo, na comunicação em termos de saúde pública. Assim. Eu tenho um programa de rádio aqui no Rio de Janeiro, a gente faz um programa todo sábado e eu chamo pessoas da área da saúde. Outro dia, nós agora, durante a pandemia, nossa rádio está fechada, eu não faço programa desde março do ano passado, mas tem bastante coisa, bastante gente já foi lá participar, inclusive você e a Silene, quando forem ao Rio, faço questão. Eu fiz um programa sobre o Acre com o Neto Escócio, que é um ambientalista aí do Acre, uma pessoa muito querida, e o programa ficou muito legal. Assim, eu fiquei conhecendo o Acre a partir da entrevista que eu fiz com o Neto Escócio, com o acreano. Fiquei conhecendo lá a geografia, as castanhas, enfim, os rios. Foi muito interessante. Depois eu te mando o link desse programa. Mas foi um prazer e estamos abertos aí, se vocês quiserem fazer outras atividades, a gente está junto. Silene sabe disso. Muito bom, foi um prazer conhecê-lo, Alexandre, também. E eu já estava pensando aqui, já que você colocou à disposição, e eu gostei dessa história, quando dá a palavra para o ativista, né? Então, eu já estou aqui pensando que a gente poderia fazer algo talvez mais direcionado para essa questão do tratamento também, do tabagismo, falar com o pessoal do CRM aqui. Né? Obrigado pela presença, foi muito bom estar aqui com vocês. Lembrar que essa live vai ficar gravada no YouTube, então a gente pode compartilhar com colegas, com pessoas que a gente acha importante. E é isso. Até a próxima, gente. Muito bom. Tchau, Alexandre, Tiago, Silene, pessoal, tchau. Carol, Renato, muito obrigado aí, viu? Grande abraço.